Pessoal, estamos no ExpoCast, o podcast oficial da Expo Morango, a primeira e maior feira do sul de Minas. E hoje nós estamos com o Renato, nosso representante da Adubos Real, ele que é o mestre da nutrição vegetal. Bem-vindo, Renato, muito obrigada pelo convite. Conta pra gente, nesse bate-papo aqui super legal, como é que foi a sua trajetória até hoje? São 7 anos aí, né? Conta pra gente, a gente quer conhecer. Olá, Bia, olá, Danilo, muito obrigado pela oportunidade, todos da equipe aí da organização da Expo Morango, todos da equipe, muito obrigado pela essa oportunidade, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, podendo contribuir aí com a feira. A gente agradece. Como você perguntou, eu estou trabalhando na Adubos Real há 7 anos, né? Trabalho como gerente de pesquisa, desenvolvimento e serviços agrícolas, então a gente tem uma ampla gama de trabalhos. Já tive a oportunidade de trabalhar em outra empresa do segmento, né, de fertilizantes, nutrição de plantas. Logo que eu saí da graduação, ingressei no mestrado em produção vegetal. Também trabalhei como consultor independente nas culturas do café, citros e cereais. E fiz o caminho de trás para frente, né? Então, e hoje aí na Adubos Real, já tive experiência dentro da empresa, passando por diversos setores, como marketing, na área comercial, com a gerência de produtos, e agora mais dedicado para pesquisa, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de mercado e serviços agrícolas, né? Legal, legal. Pessoal, tudo bom? Estamos aqui, né? Me apresentar, Danilo. Estou com o Renato aqui, quero agradecer o Renato, a pessoal da Adubos Real, a pessoa lá do Alessandro que fez o contato com a gente aí, nosso patrocinador oficial aí, topou esse projeto ExpoCast. E é um prazer de ter você aqui, Renato, para a gente falar sobre esse assunto foliar. Eu, como produtor, sei a importância, né? Como a gente falou agora de pouco aí, né? Você é o nutricionista das plantas, né? Nutricionista das plantas, é isso aí. Uma analogia, né? Mas hoje é um assunto aí que o pessoal tem esquecido, os produtores têm cuidado só da nutrição no solo e fazendo outras adubações, mas esquece do foliar, né? Que eu até tenho costume de falar que o foliar é que nem se fosse a gente passar um creme na pele nossa para a gente nutrir a nossa pele, né? É um complemento, né? Mas é muito importante. E a gente queria saber um pouco de vocês aí, o que tem de tecnologia, o que tem tá chegando por aí de nutrição foliar, né? E vegetal. Perfeito. Concordo com o que você comentou, Danilo. E a gente sabe muito bem, né, que a boca da planta, se a gente, entre aspas, é o sistema radicular, que fica mergulhado lá no solo, em contato com a solução do solo e absorve água e nutrientes, né? Então a planta, ela bebe a sopa nutritiva que está no solo, como se fosse a boca da gente, né? E a nutrição foliar, ou toda a intervenção que a gente faz via foliar, como se fosse uma injeção na veia ou o creme que você comentou, para atender algumas demandas pontuais, e ela é muito importante. As plantas, elas vieram do ambiente aquático, lá na sua origem, então elas têm a habilidade e capacidade de absorver o que toca na folha, né? Então, seja um defensivo agrícola, um inseticida, um fungicida, que vai proteger a planta contra as pragas e doenças, e também os micronutrientes, os macronutrientes, os produtos que estimulam a fisiologia da planta, né? Então, por exemplo, é comum um atleta tomar algum probiótico, aminoácido, né, que não é um alimento, mas é algo que vai estimular o metabolismo dele para ele ter mais desenvoltura lá no esporte que ele está praticando. E o desafio do agricultor, você sabe muito bem disso, é manter uma alta rentabilidade na cultura que ele trabalha. E rentabilidade anda de mão dada com produtividade. Se a gente quer produtividade, eu volto no exemplo, precisamos exigir das nossas lavouras desempenho de atleta. Então a nossa lavoura precisa ter uma nutrição equilibrada. Não é só o adubo de solo, que é extremamente importante, representa muito no custo de produção,
mas também essa suplementação e complementação, seja via foliar, seja via fertirrigação, seja via drenche ou esguicho, como o produtor utiliza falar, mas tudo isso para manter um equilíbrio nutricional e também estimular a planta a expressar seu máximo de potencial produtivo, porque com alta produtividade a gente tem mais produção, mais rentabilidade, porque os custos existem, né? E para a gente diluir custo, a gente precisa de rentabilidade. E que você me perguntou sobre novidades, a gente tem uma equipe bastante grande no campo, né? Hoje somos mais de 400 profissionais trabalhando no campo, mais de 80 lojas, a Adubos Real é bastante grande, e a gente tem a oportunidade de trazer as ideias que vêm do campo, porque é no campo que as coisas acontecem, né? Então, muitas das demandas que são surgidas no campo, a gente traz para dentro de casa, tenta entender como que a gente pode melhorar o dia a dia do produtor, entender cada particularidade do cultivo, cada particularidade do agricultor para a gente trazer a melhor solução. Então, o portfólio ele é bastante extenso, né? Não é nossa intenção oferecer tudo de uma vez para o produtor, mas entender a necessidade para oferecer o que há de melhor. Então, do ponto de vista de nutrição, que você me perguntou, os nossos produtos são na forma física líquida, então nós temos produtos estimulantes de metabolismo de planta, vários deles, para ser aplicado via solo, para ser aplicado via folha. Temos micronutrientes em diversos balanços, temos macronutrientes, né, produtos específicos para enchimento de grão, ou enchimento de fruto, melhorador da qualidade do fruto, shelf life, etc. Então, assim, o portfólio é bastante extenso e o principal é a gente entender a necessidade do agricultor. Legal. E a aplicação hoje, Renato, como que o foliar hoje... o pessoal fala, eu faço uma vez semanal. Eu estou falando no caso do morango, né? Certo, que é o que a gente tem ali no Alto da Serra, aí, né, em Bom Repouso, Senador Amaral, aí, né? O que é ideal hoje? Aplicar semanalmente, após um químico, fazer um foliar para um anti-estressante? Porque hoje, por exemplo, assim, a gente vê muita gente aplicando, faço um químico ali e já faço um foliar para desestressar a planta, né? O que você recomenda hoje? Eu costumo fazer primeiro de tudo, a gente entender qual fase da cultura que nós estamos trabalhando. Dando um exemplo que você falou do morango, né? No plantio ou transplantio, que você leva a muda lá para o campo, ela vai se desenvolver, a parte vegetativa, depois vai vir as primeiras floradas, primeiro florescimento, e aí depois vão ver a colheita, e vem florescimentos sucessivos, junto com o crescimento, né, vegetativo. Então, eu costumo comparar a planta com uma mulher grávida. Nos primeiros meses da gestação, são os momentos mais críticos, né, para a mulher, nos 3 primeiros meses, né? Eu sou pai, não sei se vocês têm filhos, então no momento mais crítico da gestação da mulher. E esse momento eu comparo com o florescimento. No florescimento tem demandas específicas, e aí a gente tem tecnologia para isso, para assessorar o produtor, e indicações específicas para isso. Depois, na fase de formação do fruto, já como que a criança já está quase que desenvolvida e está crescendo dentro da barriga da mãe. Na planta é muito similar, né? O fruto vai crescendo e depois vai amadurecer. Então tem demandas específicas para isso. E no crescimento vegetativo, outro tipo de demanda. Mas quanto mais fracionado for as aplicações, melhor é a sua cobertura de nutrientes que vai ser aplicado durante o ciclo com intervalos mais curtos. Esse é o ideal. E a gente sabe que a mão de obra impacta muito no custo de produção, né, Danilo? Você, produtor, sabe muito bem. Sim. Então, na maioria das vezes, a gente acaba colocando os produtos nutricionais, bioestimulantes, adjuvantes, na mesma aplicação do defensivo, porque você já aproveita o operacional da aplicação, né? Então, dentro desse calendário de aplicações, ou o que você está vendo na lavoura, que você precisa controlar de pragas e doenças, já vai fazendo a entrada, né? Mas semanalmente é uma boa recomendação para se fazer. Legal, muito bom. A gente, assim, últimos anos aí, a gente viu que as prateleiras das lojas ficaram vazias de folhares, né? Porque o produtor não tem procurado tanto, assim, né? E hoje eu já estou vendo que o pessoal já está vendo a necessidade de um folhar. Que eu lembro um tempo atrás aí que o pessoal usava muito folhar, mas teve uns que, até por causa do custo, né? Mas o pessoal também começou a ver que o folhar ele é muito importante na vida da planta. E isso você
tem enxergado isso mesmo? Você está vendo que o pessoal está sendo mais... tá mais atrás do foliar, tá procurando a fazer algo diferente assim, para melhorar a planta dele, sendo mais técnico, né? Eu falo isso aqui na nossa região, aqui, que é a região de produção de morango, né? Você acha que o pessoal está buscando mais técnica, está tentando ser mais técnico para tentar tirar uma melhor produção? Sim, concordo com você. Antigamente, o produtor costumava falar... deixa eu dar só um passo atrás e a gente coloca... Às vezes a gente está falando foliar, só para clarificar um pouco do entendimento, o que a gente está colocando dentro desse balaio aí de foliar, né? Então, foliar é tudo que se aplica via foliar, inclusive o defensivo. Mas no tema que nós estamos abordando, de nutrição, a gente pode colocar micronutrientes produtos dentro desse pacote. Micronutrientes, macronutrientes, que pode ser aplicado também, bioestimulantes, adjuvantes. Então, assim entendido, dentro desse pacote, no passado, o produtor via aplicação foliar de nutrição, principalmente para levar micronutriente. Mas muitas vezes ele pensava assim, lá no solo já tem micronutriente, a planta absorve pela raiz, não preciso aplicar. E lá no solo tem. Só que como a gente aplica uma carga alta de fertilizantes macronutrientes, adubo, né? Quantos quilos de fósforo a gente aplica por hectare, de potássio, de nitrogênio, tudo isso gera interações lá no solo. E às vezes os micronutrientes acabam sendo prejudicados na absorção via raiz. Então, a pulverização via foliar ajuda a minimizar isso, porque quando toca na folha não tem interferência com mais ninguém. O que pode acontecer é a gota secar mais rápido ou mais devagar, mas tem produto para ajudar nisso, né, que são os adjuvantes. Mas via foliar é mais seguro essa aplicação, porque você não tem interferência do solo. E por que chama micronutriente, Danilo? Às vezes a pessoa fala assim, micronutriente é um nutriente pequenininho? Não é pequenininho. E o macronutriente é um grandão? Não é, são tudo pequenininhos, são íons que entram pela planta. Só que o micronutriente tem esse nome porque ele é requerido, ele é demandado pelas plantas em menor quantidade. Mas nem por isso ele é menos importante. Vou fazer uma analogia para você. Um produtor um pecuarista que produz leite. Uma vaca de leite come 25 quilos de silagem no coxo por dia. E ela vai lá no coxo e lambe alguns gramas de sal mineral. No sal mineral tem micronutriente. É importante para ela fazer a conversão da silagem em carne, em leite. Sabe o que acontece se a gente cortar o micronutriente da alimentação da vaca? Ela começa a ter problema de infecção do teto, mastite, ela começa a ter infecção no casco, laminite, dificuldade de reprodução, então ela não vai ter outro bezerro tão cedo, ela cai a produção de leite. Mesma coisa acontece para a pecuária de corte, o gado não ganha peso por causa que você tirou o micronutriente. E no vegetal é a mesma coisa, muito parecido. O micronutriente para as plantas está relacionado a melhorar o aproveitamento do investimento da adubação, que chega a ser de 20% a 40% do custo total da produção, a um custo muito pequeno. Aí eu discordo um pouquinho de você quando você falou que o custo da nutrição, às vezes o produtor acha isso que é caro. Acho que é caro. Mas sim, é um pequeno valor, talvez seja 2%, 3% do custo total da adubação, mas que vai impactar num outro item que representa muito, que é a adubação de solo. E o micronutriente ele também está relacionado à sanidade. Como eu disse no exemplo da vaca leiteira, se você corta o sal mineral, ela começa a ter infecção do teto, infecção do casco, então porque cai a imunidade do animal. Diminui a reprodução, a mesma coisa acontece no vegetal. Fica mais suscetível a ataque de pragas e doenças. Então a vida, ela é movida ao equilíbrio, né? Então, maravilha de Deus, a natureza é o equilíbrio. E o micronutriente entra nisso. Então, talvez antecipando alguma próxima pergunta, desculpe ser tão prolixo assim. Não, que isso, ótimo. Mas, às vezes, quando a gente faz interferência com o micronutriente, ou melhor, se você fala assim, produtor que não faz nada de aplicação foliar pensando nesse segmento. Primeira recomendação, faça os micronutrientes via foliar. Depois, macronutrientes em momentos chaves, como magnésio, potássio, cálcio muito importante, principalmente para o tomate, para o morango, para evitar algumas doenças, né? Fundo preto no tomate, pimentão, cálcio e boro no brócolis, na couve-flor, para uma boa formação da cabeça, né? Da inflorescência. Mas primeiro faça bem feito, faça adubação de solo bem feita, embasada em recomendação por análise de solo,
bem feito. Depois, micronutrientes, e depois vem com os estimulantes, vem com os indutores de resistência, com os demais produtos. Como se estivesse construindo uma casa. Não adianta nada a longo prazo. Né? Primeiro você vai construindo o desenvolvimento da cultura e depois vem aplicando outras coisas. Como pegar, por exemplo, um atleta subnutrido e querer dar na veia dele probiótico, prebiótico, produto para impulsionar o ganho dele, Entendi. Glicose na veia, mas... Então, no carnaval, na quarta-feira de cinza, a gente tá meio acabadinho, né? Pra quem gosta de pular carnaval. Poxa. Primeiro você vai tomar uma canja. Se a canja não resolver, vai tomar glicose na veia. Então, primeiro faz o feijão com arroz bem feito, para depois vir com o restante das outras coisas que trazem muito resultado. É isso aí. Legal. Renato, outro assunto também é como fazer a calda. Porque hoje, por exemplo, assim, vocês têm toda essa tecnologia, vocês desenvolvem, leva anos aí para chegar numa receita perfeita para fazer aquela aplicação e ser eficaz, mas na hora que o produtor vai fazer a calda, com certeza deve ter aquele detalhinho, né? Como pH e outras coisas mais, né? Exatamente. Aí você tocou num ponto importantíssimo, né? Já faleceu, Dirceu Gassen, é um grande agrônomo do sul do país. Ele fala que a qualidade está nos detalhes e no capricho. Tá no capricho de cada coisa que a gente vai fazer. Na vida da gente, né? Assim, falar é fácil, fazer é difícil. Também sou filho de agricultor, trabalho com lavoura. A gente sabe que no dia a dia do campo as coisas são corridas. Mas falando da água de pulverização, preparo da calda. Primeira coisa, a qualidade da água que você vai colocar dentro do seu tanque de pulverização. Se é possível, a água de qualidade boa, limpa. Quanto mais você conseguir filtrar essa água até ela chegar no tanque, mas não é pôr um filtro sofisticado, passa por uma peneira com pano, para evitar aquela sujeira mais grosseira, para tirar um pouco da argila, né? Às vezes o produtor pega uma água de açude, que tem argila e suspensão, às vezes uma época chuvosa, e desce enxurrada no açude, a água está mais barrenta. Quanto menos sujeira entrar no tanque junto com a água, melhor. Primeiro passo. Segundo passo, a gente entender que é importantíssimo o uso de adjuvante multifuncional. Ele tem esse nome porque ele serve para melhorar atributos dentro do tanque de aplicação, dentro da calda mesmo, que você está comentando, durante o processo de aplicação e sobre a superfície foliar. Então, por isso que ele é multifuncional, ele faz várias coisas ao mesmo tempo. E esse sempre tem que ir, seja qual for a cultura que você estiver trabalhando. Imagine quantos produtos que você normalmente põe dentro de um tanque de pulverização. Às vezes põe 8, 9, 10 produtos que custam dinheiro, têm um valor, e às vezes você não põe o adjuvante. E o adjuvante é o que vai ajudar a ter melhor performance desses produtos que você investiu dentro do tanque. Sim. É como se ele fosse o primeiro mesmo, e ele é o primeiro a entrar no tanque. Porque quando ele entra no tanque, ele já vai ajustando o pH da água para receber os demais produtos, vai sequestrando íons para diminuir interferências entre os produtos, diminui a espuma, porque tem alguns defensivos que produzem espuma durante a agitação do misturador. Então tudo isso vai ajudar a condicionar a calda. E assim, Danilo, uma dica rápida, grosso modo, assim, uma dica bem geral, entre com os produtos de mais difícil mistura primeiro no tanque. Por quê? Quando você pegar um pó molhável, por exemplo, quando você entrar com ele no tanque, o que vai ter lá dentro? Água e adjuvante. Muito mais fácil para ele dissolver do que se ele entrar lá no final, onde já recebeu 8, 9 produtos. Então começa do mais difícil, pó molhável, depois pó molhável, sólido solúvel, WG, suspensão concentrada, concentrada emulsionável, até os fluidos verdadeiros, que normalmente são os fertilizantes foliares solúveis, né, que eles entram por último, e o óleo por último, quando pedir óleo na mistura. Que legal. Que aula, hein? Aí, você produtor aí, acho que é importante você assistir esse episódio aí, que você vai aprender várias coisas que você não conhece, né? E porque eu vejo, como produtor, às vezes a gente peca em algumas coisas, como uma boa água, lavar o tanque, o tanque. Fundamental. Porque você não sabe o que você passou anteriormente. Então, isso que você falou, assim, às vezes a gente, no correria, acabou de aplicar, não sei, seja uma aplicação manual com uma bomba de 20 litros, seja uma aplicação tratorizada, ou seja aquela estacionária, né, que você toca e vai puxando a mangueira, mas acabou de usar, fez o circuito de pulverização na lavoura, vai lá,
Tem produto específico para desencrustar ali dentro, porque às vezes você guarda ela logo depois do uso, tem produto que vai entupindo o filtro, entupindo o bico, aí daqui a pouco você não está mais fazendo uma boa aplicação e corre o risco de levar algum resíduo, por exemplo. Outra coisa, não, tem sucessiva. aquele restinho que fica na mangueira. O restinho fica na mangueira. O cara tem 100 metros de mangueira, ele desligou de onde que ele pulverizou. Aí ele vai pulverizar o resto da mangueira e joga em cima da lavoura, né? Pelo menos aquela primeira aplicação, não recebeu o produto que você está fazendo, e recebeu um produto que às vezes ele já decantou, já desdegradou ali dentro, pode dar até fitotoxidez. Sim, pode às até fitotoxidez. Então, eu acho muito importante. E, Renato, você tem assim, recomendação, equipamentos hoje, bicos de pulverizador. Hoje tem que tomar cuidado com o tipo de vareta que vai utilizar, que eu sei que tem vários bicos com pequenas partículas. Cada aplicação, há um tipo de bico para ser usado ou não, Renato? Normalmente, na bula dos defensivos que você está usando, já vem uma instrução de pressão adequada, tamanho de gota que você vai usar. De uma maneira geral, para atender morango, batata, todas as culturas, de uma maneira geral, os insumos que são absorvidos e tem uma ação sistêmica na planta, tipo, caiu uma gotinha aqui desse lado, ele vai ser absorvido e vai lá para o outro lado da folha. Você pode trabalhar com gotas mais grossas. Isso é bom porque evita deriva. Mas para produto de contato, você tem que ter mais superfície de contato, aí o ideal é aplicar com bicos que promovam gotas mais finas para ter mais superfície de contato. É a mesma coisa, gota grossa. Se eu pegasse um tanto de brita aqui, ó, e jogasse aqui em cima da mesa, eu não ia cobrir toda a superfície da mesa. Sim. Se eu pegasse a mesma mãozada de brita, só que ao invés de brita, areia, e jogasse aqui, ó, eu cubro muito mais a superfície. Então, fazendo essa analogia, né? Mas nas bulas defensivos tem empresas que são especializadas, né, até em consultoria, em equipamento de tecnologia de aplicação. Nós trabalhamos com alguns tipos de bico, temos alguns produtos para reposição do agricultor, né, caso necessite, né? Mas para cada situação exige um tipo de bico. E tem chegado tecnologia hoje para pulverização assim, novos aí? Eu vi que hoje o pessoal tem usado aqueles turbos, né? Que em tratores, já vi até equipamento de costal eletromagnético, né? Que ele faz uma energia negativa lá, que absorve. Tem alguma coisa chegando? Você acha que isso ajuda bem o produtor? Sim, tem empresas especializadas nesse segmento. Então, algo que eu vejo, olhe o que tem no mercado, mas tenha bom senso também. Pergunte aos consultores independentes, troque ideia com outros agricultores que já usam equipamento. Mas tem boas empresas no mercado que trabalham nesse segmento. Tem várias empresas que são especializadas para esse segmento. Legal, ótimo. Renato, fica à vontade aí, ó. Hoje, gente, a mesa, a Regina, ela deixou uma pessoa aqui especial para fazer a mesa para hoje. Quem fez foi a Bia que montou essa mesa para nós. Obrigado, Bia. Que isso. Obrigado, né? Já fui direto no moranguinho. Aqui, ó, doce como mel. Docinho, tem de tudo aí. E o morango que não pode faltar, né? Já foi primeiro. Pode muito faltar. Bonito. Ô, Renato, muito legal uma aula que você está dando aqui pra gente. Fala pra mim, qual que é a diferença na lavoura de um produtor que pensa a longo prazo, né, nessas questões, que eu vejo que se fala muito, mas é um pensamento a longo prazo. O produtor que se importa com o fruto, ele vai fazer todo esse processo. Conta pra gente qual que é a diferença dentro da lavoura entre uma pessoa que faz e um produtor que não trabalha dessa forma. Tá. Cada ano que passa a gente tá vendo o clima cada vez mais assim, instável, né? Mês de janeiro praticamente foi quase todo dia chovendo, volume muito alto de chuva, chuvas com distribuição desuniforme, temperaturas muito altas, esses extremos climáticos para a planta que está lá no campo, isso aí causa um estresse muito grande para ela, no termo da fisiologia dela e todo o seu funcionamento. E todos esses insumos que a gente faz, o micronutriente, os bioestimulantes, né, os estimuladores aí de crescimento que a gente aplica nas plantas, e a gente tem vários dentro do nosso portfólio, eles ajudam a cultura, a lavoura, a suportar melhor esses estresses ambientais que existem e vão acontecer. A gente
Gostaria que tudo fosse como no passado, que o clima era mais estável e tudo. Então, um produtor que talvez não investe nesse tipo de tecnologia, quando as lavouras passam por essas situações, elas tendem a sofrer mais. A outra também sofre, mas sofre menos. Ela gasta menos energia para poder superar aquele estresse. E depois, quando a situação voltar ao normal, ela recupera mais rápido. Aquelas que são tratadas com os estimulantes, com a nutrição, assim, com um aporte ou com um investimento um pouco mais forte nesse segmento, sabe? Então, eu acho que a principal diferença, Bia, é essa. É um seguro que você proporciona para sua lavoura para que ela suporte melhor esses desafios, né? Outro exemplo, eu faço muito exemplo com o ser humano. Né? Eu tenho filhas aí que estão na idade escolar. Vai começar o inverno agora, o que vai acontecer? É resfriado, é gripe, é tudo mais. Então, o que a gente já começa a dar, no caso minhas filhas, dou que é os estimulantes, imunossupressor, vitamina, vitamina, já vou dando agora para elas, porque na hora que chegar o inverno ela está mais preparada. Mas isso substitui a alimentação, arroz, feijão? Não, elas vão alimentar do mesmo jeito. Outra criança que alimenta normal, igual as minhas, mas não tem esse imunossupressor, talvez na hora que chegar lá na escola vai sofrer mais. Com certeza. E é a longo prazo, né? Isso é muito legal. Os produtores também o produtor também tem que aprender, porque às vezes o problema vem, ele já quer aplicar e ter o resultado. Mas isso aí é uma sequência, né? Que a nutrição foliar, ela não é imediata, né? Não é curativo, às vezes, né? Não é. Ele está preparando está preparando o atleta para enfrentar a maratona lá, que ele vai enfrentar, que é o ambiente céu aberto, né? Mesmo que seja o túnel lá do morango, mas temperatura que ali. A gente vê o cálcio, né? O pessoal vê que o morango começa a ficar mais mole, molengo. O pessoal começa a entrar com cálcio. Não, mas tinha que entrar antes. Que a planta ela não vai responder na mesma hora. Aí já começa a se tornar custo, já, né? Porque ele está correndo atrás. Porque esperou ela degradar a célula para depois entrar com aquilo. Né? Tem jeito de recuperar, mas fica mais oneroso e a produção já vai caindo. Né? Pode falar. Né, que tantas perguntas, né, Bia? Tantas perguntas. Assim, é um assunto bem, assim, acho que pertinente aí para a vida do produtor. E vamos falar um pouco de radicular agora. Certo. Falando de enraizantes, hoje tem pessoas que aplicam enraizante de várias formas, né? Tem que coloca via gotejo, tem uns que faz o drenche, tem uns que faz pulverizado, entendeu? O que se indica hoje na aplicação de um enraizante, de um bom enraizante, e o que vocês também têm de enraizante hoje aí que tá dando resultado perfeito aí na Adubo Real? Maravilha. Então, vou voltar de novo lá. Primeiro de tudo, fazer a adubação, correção do solo, com calcário, gesso, se precisar. A adubação bem feita, dentro do que a análise do solo pediu. Partindo desse pressuposto que a refeição está bem feita para a planta, aí beleza, entramos aí com o enraizante que você comentou, e existem vários no mercado, vários tipos de tecnologia, vários modos de funcionamento. Né? Pensando naquele que vai entrar no gotejo ou no esguicho, e a gente sabe muito bem que a carga de fertilizante que a gente usa no canteiro ou no suco de plantio, pensando no brócolis, brassicas em geral, batata, a carga de fertilizante que a gente põe ali é muito grande. E esse fertilizante, ele gera um ambiente salino. Sabe, Bia? Se você colocar a mão dentro de um saco de adubo, com a sua mão seca, na hora que você tirar, a sua mão está molhada, porque ele é um sal, está roubando água da sua pele. Então você imagina aquilo tudo concentrado. Aí o sistema radicular começa a desenvolver. E a radicela absorvente, ela é fininha, igual o fio de cabelo. Não é aquela grossona. A grossona serve para segurar a planta para ela não tombar. Ancoragem. A que vai absorver são fininhas, igual fio de cabelo, são muito sensíveis à salinidade. Então, antes do enraizante, eu recomendo trabalhar com um insumo que condicione esse ambiente radicular. Por exemplo, Hidraume, que é um produto do nosso segmento, que ele é rico em materiais orgânicos, bioativos, que vão fazer essa interação com o ambiente radicular para amenizar o efeito salino, proporcionar, inclusive, melhoria da absorção radicular dos nutrientes, e, consequentemente, também gera um efeito enraizador. Abre a boca da planta. Abre a boca da planta. Você deixa um ambiente mais preparado para o crescimento de raiz, né? mais amigável assim, para crescer raiz. Passado isso, esse eu recomendo que seja uma dose pesada no início, para já condicionar mesmo, e depois nas aplicações sucessivas, pode ir entrando, por exemplo, com o Real Gold, que é um produto que é já mais
ativa mais a planta a crescer raiz, mais especializado, real potente. Alguns são à base de ácido úmico, outros à base de ácido fúlvico, outros extratos vegetais. Tudo isso são compostos naturais que, quando a planta absorve, ela entende que ela precisa fazer alguma coisa. É igual se fosse um quadro de energia ali, onde você tem interruptores. Precisa acender essa luz, vou lá e ligo. Esses ingredientes que estão ali dentro, eles atuam ativando alguns genes na planta que são como interruptores. Agora, liga o gene para a produção de raiz. Uhum. Mas ela vai crescer raiz se o ambiente estiver favorável. Sim. E aí, que eu disse no início, faz uma carga de material lá de hidraume, por exemplo, para promover isso. Então, tem vários. Inclusive via foliar, Danilo. Se você aplicar via foliar, tem produtos que estimulam o crescimento de raiz também. Legal. Tá? Então, pode ir em várias modalidades, né? No drench, no fertigação, no esguicho ou drench e na aplicação foliar. Sim. E a planta, ela come mais no inverno ou no verão? A raiz ela absorve mais. O metabolismo da planta ele é mais acelerado quando você tem temperatura mais elevada, umidade mais elevada. Então, em teoria, no verão ela acaba se desenvolvendo e demandando mais, né? Demandando mais do que no inverno. Sim. Mas no inverno tem outro desafio também, que as temperaturas muito baixas também causam estresse para a planta. Então, quando você trabalha real potente, por exemplo, que é um bioestimulante que ajuda ela a enfrentar isso, né? Então, e ativar um pouco desse metabolismo que vai entrando meio que em dormência no inverno. Sim, então você mantém ela mais ativa também, meio que dá uma, vamos acordar aí, levanta da cama, vamos trabalhar. E aí ela começar a absorver e se desenvolver e cascatear tudo isso em produção. E a importância, Renato, também da análise foliar. Você acha que é muito importante o produtor? A análise foliar é uma ferramenta de diagnóstico importantíssima. Eu sei que vocês têm um laboratório lá que faz essa análise foliar lá, né? Nós temos parcerias com vários laboratórios, os melhores do país aí, que dão para o agricultor uma vantagem de ter uma agilidade na entrega do resultado e também a um custo um pouco menor se ele fosse sozinho lá e contratar o serviço da análise. Mas a análise foliar eu vejo que às vezes ela é pouco utilizada. Alguns consultores independentes utilizam bastante. Principalmente para a fertigação, ela ajuda a calibrar a fertigação, né? Qual que é o balanço de nutrientes que está aplicando. Tem outras ferramentas também, como a análise de solução, né, do solo, mas a análise foliar, de uma maneira geral para a agricultura, ela ajuda a calibrar as adubações e entender um pouco do ambiente que a planta está vivendo, né? Por vezes está achando que ela está deficiente num nutriente e às vezes tem fome oculta, que a gente chama. Ela tem deficiência, mas não mostrou ainda. E na análise foliar consegue identificar. Entendi. A análise foliar, Renato, sim, vou falar como leigo aí. Qual os resultados que ela te dá? Ela te dá todos as deficiências nutricionais ou não? Ela vai dar uma leitura do momento que ela está vivendo. Qual que é o teor de nutrientes que ela tem na folha. Dos macro e dos micronutrientes. E existe na literatura tabelas de interpretação. Então você vai olhar nutriente a nutriente que vai fazer essa interpretação. Nós temos um serviço nosso lá que chama FertAssist, que é um software que a gente desenvolveu e aí parametrizou dentro das nossas tecnologias e ele ajuda nessa interpretação. Então ele te dá um gráfico mostrando qual nutriente está em excesso, qual que está em nível adequado e qual que está em falta. Então você consegue enxergar como se fosse um exame de sangue, né? Você consegue enxergar qual nutriente ou quais nutrientes estão alto, médio ou baixo. E aí você tende a buscar todos por nível do adequado. Entendi. Deve ter um parâmetro. Tem parâmetros para cada nutriente e para cada cultura, né? Então para cada cultura tem esses parâmetros, né? Que legal, ótimo. Muda, né, de cultura para cultura. A gente tem um resumo dessas tabelas, e se você quiser, eu posso disponibilizar para você também. Legal. Ajuda bastante no dia a dia. Não, e você, produtor, também, vocês podem procurar algum técnico, algum vendedor do Blue Real. À disposição. E chegar solicitar essas informações que eu tenho certeza que eles estão disponíveis, né? Para te atender. Sim, sim. Com certeza. E a gente tem aqui pessoas de grande experiência, não só o Renato, mas como o Danilo também. E a gente sabe que não só o produtor, mas o empreendedor em geral, no início é complicado, né? Hoje vocês têm uma gama aí de experiência, e ver vocês falando assim é muito legal, mas assim, tem uma dica pro produtor que está iniciando agora, com todas as dificuldades do começo, né, que é o processo, teria alguma coisa que você fala assim, nossa, o produtor ele precisa saber disso para poder ter uma lavoura bacana?
É difícil responder, porque são muitos pontos críticos, né, que o agricultor enfrenta, né? Desde a escolha da área. Hoje, tudo, né? Renato, hoje a gente tem. Eu sei que a gente atende várias culturas aí. A Expo Morango não é só o morango, né? Mas hoje a gente vê que tem muitas pessoas assim indo para a cultura do morango que não tem experiência. Nem na agricultura, né? Então, certo. Pessoas que estão iniciando mesmo assim do zero, né? Então, a gente sabe porque a gente já lidou com outras culturas, a gente tem experiência de que acaba sendo... Tem culturas que são parecidas, né? Assim, os problemas, né? A única coisa que a hora que você vai fazer um combate, tem produtos que não pode para aquela cultura, que é uma pergunta que também quero te fazer, né? Para o pessoal... observar rótulo, que o registro para a cultura, registro, porque hoje fiscalização pesada. Fiscalização tá pesado em cima disso aí, então qualquer coisa que o fiscal pega lá, ele vai identificar que o produto é seu e vai buscar aqui onde você estiver, né? Mas mesmo assim, a pergunta acho que da Bia é saber assim, o que esse produtor, ele começou do zero, ele está iniciando. Então, assim, eu acredito que a minha resposta, eu vou dar a resposta para o Renato. Eu tenho que procurar uma assistência, um engenheiro antes, né? Para dar uma assistência para ele. Eu não vou te deixar sem resposta não, Bia. Primeiro de tudo é bom senso, né? Bom senso. E o que você falou, buscar uma assessoria, ou engenheiro agrônomo independente, ou a equipe da Adubos Real, conversar com outros agricultores, visitar outras áreas. Às vezes o agricultor, eu falo isso pro... Meu pai é agricultor, eu falo, você já foi no seu vizinho? Às vezes não vai. Às vezes o vizinho está fazendo uma coisa que está dando certo, pode aproveitar. Ou que está fazendo uma coisa errada, que ele já passou por aquilo e troca uma experiência. Ajudar, né? Então o agricultor, e eu até parabenizo o Expo Morango, parabenizo a ação de vocês para aumentar esse nível de comunicação. E comunicação eficaz. Porque hoje, com esse aparelhinho de tela aí, que é o celular, a gente tem acesso a um monte de coisa. Mas a gente tem que filtrar também. Ver a fonte de onde está vindo aquela informação, para senão você fica doido de tanta coisa que fala. Então, procurar informação com fonte confiável, ter o bom senso, procurar um técnico, né? E o conhecimento associado ao bom senso, acho que vai direcionar as ações. Então, acho que a interação com outros agricultores, isso tudo é viável. Isso é válido. Porque nós não somos concorrente. Nós fazemos parte de uma cadeia produtiva que, se hoje a gente se Cambuí parar de produzir, o que isso vai impactar no mundo? Não. Então nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. Nós precisamos nos unir para fazer uma agricultura forte para a nossa região, para gerar emprego, renda e desenvolvimento. E quando o agricultor está ganhando dinheiro, tá bom para todo mundo. Tá bom para o borracheiro, tá bom para o mecânico, tá bom para a Adubos Real, tá bom para vocês, tá bom para todo mundo. Então eu acho que é essa união, construção e seguir junto. Tirar um pouco daquelas amarras que tinha antigamente, né? Mas... que nem você falou, né? Hoje a internet aí, ela entrega muitas informações aí que você tem que tomar cuidado, né? Você vê os malucos aí, né? Passa leite de vaca, passa urina de vaca, passa... Tá sabe, os engenheiros da internet, né? Mas assim, eu acredito que o produtor que está iniciando aí, procurar um engenheiro profissional que tem especialidade naquela cultura, né? Com certeza. Que eu sei que a Adubo Real ela tem vários engenheiros ali que cada um conhece mais de culturas de grão, outro conhece de batata. Então tem toda a solução para você. Então eu acho que tem que buscar o conhecimento. Entender o mercado, né? Entender. Porque a lavoura, Bia, só interrompendo você, a lavoura, ela é engraçada, que nem o Renato falou, vai no vizinho. Mas, cara, tem vezes que o vizinho tá aplicando que ele tá dando certo, você vai aplicar no seu não dá certo. Pois é. É isso que eu ia falar. Hoje em dia, e não só dentro da produção, né, da cultura, acho que em tudo, as pessoas estão imediatistas. Então, é por isso que eu falo, às vezes a pessoa vê, a lavoura do Danilo tá dando certo, bonito, morango, nossa, que coisa linda. Formada em marketing, vou lá e vou plantar morango, por quê? Porque eu acho bonito e eu acho que vai dar dinheiro, né? Então a gente vê muito isso, né? As pessoas sendo muito imediatistas e não indo atrás de um técnico, né? Então é muito legal esse bate-papo, porque acaba que abrindo os olhos, né, de muito produtor, né? O que a gente fala,
falei de vizinho agora, né? Vou dar um exemplo aqui hoje. A hora de aplicar, Renato, você sabe que tem aquela giradinha na vareta para pegar por baixo, né? Sim. Que o cara acha que tá aplicando, você passa retão correndo, entendeu? Para render o serviço. Para render o serviço, Depois tem que refazer. Tem que refazer. Então tem tudo aquele detalhe de abaixar ali o giro o formato da vareta e tudo mais. Por isso que você tem que buscar os profissionais, que nem o Renato falou. Hoje existe empresas especializadas em equipamento, em tipo de bico, vareta e aquilo, né? Por isso que a Expo Morango, Bia, ela tá para isso, para trazer auxílio ao produtor. Entendeu? Porque é um lugar que a gente reúne várias empresas com vários tipos de tecnologia, de soluções para você. Entendeu? Então, tá aí. Já vou aproveitar e falar da data, né? Dia 14, 15, 16 de agosto. Lá em Senador Amaral, no espaço Pousada das Flores. Será um evento aí espetacular. Estamos na 4ª edição, entendeu? Já fizemos 3 edições aí que foram, assim, muito boas. E essa 4ª estamos preparando com todos os detalhes aí para vocês aí poder aproveitar, fazer negócio, pegar contato. A Adubo Real vai estar presente com a gente lá. Sim, estaremos presente. Vai ser um parceirão nosso aí, como outras empresas que tem com a gente aí também participando aí. Mas convido você, tá nesses dias 14, 15, 16 de agosto, marque na sua agenda. Você que é da região do sul de Minas, regiões aí do sul do Brasil. A gente sabe que tem produção hoje em Piedade, Diamantina, Espírito Santo. Bahia. Então, você que é produtor dessas regiões aí, é nosso convidado especial. Busque informações nas nossas redes sociais, pode seguir lá na Expo Morango, lá tem todas as informações, chama no direct se tiver alguma dúvida, a gente dá indicação de hospedagem, de como chegar aqui, qual é o aeroporto mais próximo. Mas, assim, é um momento muito especial aí para a gente estar lá. Vocês vão, indo na feira, vocês vão ter esse papo gostoso aí com o Renato. O Renato com certeza vai estar lá. Vocês vão tirar todas essas dúvidas pessoalmente com ele. Eu tô com a minha lavoura, mostra a foto da lavoura, dificuldade aí. Eu tenho certeza que ele vai te oferecer uma solução, né? E eu fiquei sabendo até pelo Robson aí que vocês têm mais de 80 lojas espalhadas no... Mais de 80 lojas espalhadas no estado de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Que legal. Com quase 500 consultores de vendas nessa região. Nessas regiões, né? Então, oportunidade, aproveitando a Expo Morango, toda a equipe da Duplo Real que está aqui na região também estará presente lá, então tem interação com outros colegas também, isso é muito bacana. Sim, não, legal. A gente fica, assim, contente de ter parceiro desse peso aí, como a Duplo Real, que está com a gente na ExpoCast aí. Eu acredito que, assim, a gente vai... É uma parceria que vai longa, né? E, assim, é muito importante ter empresas desse naipe aí na nossa região, porque agrega, né? Que nem o Renato falou, a gente não somos concorrentes, né? Não temos concorrente, não tem nada. O nosso objetivo é um só, a gente fortalecer o agro, fazer o produtor produzir mais, e produzir mais ele tem mais dor de cabeça e mais vai consumir produto, né? A gente fala isso daí como uma missão nossa, né? Também da empresa. O sucesso do agricultor é o nosso objetivo. E independe deles, né? E eles dependem da gente também, porque precisa dos insumos. Tem outros concorrentes na praça, mas a gente busca entregar o que há de melhor, né, para o agricultor e ajudar no sucesso dele, né? Se você ajudar ele a aumentar a produção dele, você aumenta o cara que vende a embalagem, o cara que faz o transporte. Movimenta a economia. Movimenta. Perfeito. Muito legal. Outra coisa também que eu queria falar sobre a feira Expo Morango, que esse ano a gente tem bastante novidade, né, Danilo? E trazer a família, né? Trazer a família, porque não só vai ter essas tecnologias, mas a gente vai ter também bastante parte cultural, né? Correto. Vamos ter concurso do melhor morango, vamos ter esse ano aqui, o primeiro ano a gente tivemos o concurso da garota morango, e agora esse ano acho que vamos retornar novamente, estamos negociando aí, mas tem muita coisa assim para você, produtor que, para não
pra esposa não deixar você ir na Expo, você traz ela com as criançadas, deixa ela sentadinha, ela comendo um bom hambúrguer, um lanche. Comida boa. E você vai fazer negócio lá com o pessoal da Adubo Real. Maravilha, estamos de portas abertas lá. Será uma satisfação, uma honra. Muito legal. E a gente tá caminhando para o fim. Passou muito Beleza. rápido a nossa conversa, Passou, né? passou, sim. Muito legal. E a gente tem uma tradição que é o Expo Kiss. A gente fez com o Robson, foi muito legal. Só que aqui eu vou fazer um pouco diferente. A gente tem bastante informação sobre os produtos e vamos fazer um bate-volta. Eu falo o produto e você fala para que serve, pode ser? Pode. Você traz aí pra gente os benefícios. Maravilha. Então vamos lá. Núcleus Ortofós. É um produto líquido, rico em fósforo, e o fósforo que está mais disponível para a planta, na forma que ele está mais disponível para a planta. Principalmente aplicado via solo, pode ser complementado via foliar em momentos de fertirrigação, drenche, principalmente no início da cultura, onde a planta mais necessita de fósforo para enraizamento e vigor. Muito legal. Excelente mistura, excelente qualidade de mistura, produto muito bom. Bacana. Safra Top Mais. Safra Top Mais, ele é um produto que vai ajudar no enchimento dos frutos. Ele ajuda a carrear açúcares que a fotossíntese produz açúcares nos órgãos fonte e manda para os órgãos dreno, que são os frutos, os grãos, tubérculos. Então ele ajuda. É como se fosse antigamente a Fernão Dias era pista única, a rodovia Fernão Dias pista única. Hoje é pista dupla, pista dupla. Então passa muito mais carga, né? Então ajuda no transporte aí de açúcares para ter mais qualidade e peso dos frutos. Legal. Real Nutriforce. O Nutriforce é um produto espetacular. Quando eu falei para vocês sobre a assimilação dos fertilizantes, dos nutrientes que vêm do adubo do solo para dentro da planta, principalmente nitrogênio, ele ajuda nessa assimilação. É como se fosse o sal mineral lá da vaca no coxo, junto com o Real Micros, ele que faz esse balanço todinho para transformar o nitrogênio que entra mineral na planta para nitrogênio orgânico. Ele é um produto que vem nesse viés e ajuda também pegamento de florada, manutenção de florada, estímulo de florada. É um produto muito interessante, vale a pena conhecer. Legal. E o último, Magforce. Magforce. Você falou americanizado. É Magforce de magnésio, né? Legal. Então é uma fonte de magnésio líquida. O magnésio é um macronutriente que deve ser fornecido via solo, mas ele pode ser complementado via folha, pode ir no esguicho, pode ir também no fertigação. E quando pulverizado via folha, ele ajuda a planta a suportar mais alguns estresses, principalmente de alta temperatura, ajuda também a transporte de açúcares na planta, melhorando qualidade de frutos, mais fotossíntese. Magnésio é o nutriente da vez e até para o ser humano faz bem, viu, magnésio. É verdade, isso é muito bom. E me fala uma coisa aqui, aproveitando, me fala um pouco desses 3 produtos, quem são eles aqui? Aí nós temos do lado esquerdo com os grânulos cor-de-rosa o fertilizante turbo, nitrogenado, né? 46% de nitrogênio. A gente faz um tratamento nas nossas fábricas, hoje a Adubo Cereal tem fábricas em Pouso Alegre, Minas Gerais, Matozinhos, Minas Gerais, Serra, no Espírito Santo e Mojimirim, em São Paulo. Nessas fábricas a gente faz o tratamento desses grânulos com ingredientes específicos para diminuir as perdas do nitrogênio no ambiente, solo, planta, atmosfera e melhorar a eficiência de uso do nitrogênio pelas plantas, melhorar a eficácia da adubação. Então é uma segurança que você tem que o investimento que você está fazendo na adubação realmente ele vai ter retorno, porque os fertilizantes tradicionais, quando você aplica no solo, tem muitas perdas. Nitrogênio é uma delas. O produto, vou pular para o lado de cá, granuladinho, cor amarronzada, que é o Bioturbo. E esse é um produto rico em fósforo, que dentro dele a gente, por isso tem essa cor mais escura, porque ele recebe uma impregnação com produtos orgânicos que vão dar aquele efeito de enraizamento, amenizar o efeito salino, manter a risosfera, o sistema radicular num ambiente mais amigável para o crescimento, dá mais robustez para a planta. E aqui, nesse forma física farelada, é o Biofós, que é um prato cheio e completo. Arroz, feijão, carne, salada. E uma fruta de sobremesa. Sustância, então. Sustância, porque ele é rico em fósforo,
cálcio, enxofre, magnésio, e dentro dele tem um efeito bioestimulante também para enraizamento e para melhor suporte da planta frente a estresses. E esses nutrientes são muito importantes no momento do plantio. Então é um produto que vai para todas as culturas no momento do plantio, exceto para os cereais, porque o maquinário às vezes não consegue, muitas vezes não consegue aplicar pó, mas para todos os cultivos ele é um produto espetacular. Esse eu sou fã do Biofós. Legal. E Renato, vi que você hoje trouxe uma premiação aí do Real. Fala um pouco dessa premiação para nós. Isso aí é a importância que a gente tem no tema, né, de especialidades, né? Internamente a gente trata a nutrição lá como especialidades, que são esses produtos que nós comentamos, essas tecnologias, né, que os nossos consultores de vendas precisam ter conhecimento para fazer uma venda consultiva. Não chegar lá para você, Dani, e falar assim, não, agora está na hora de você fazer o Real Micros, eu nem fui lá na sua lavoura, nem conversei, nem te perguntei, né? Então, essa venda consultiva é onde a gente consegue levar o que há de melhor para a sua situação, para a situação do agricultor, para olhar quais que são as soluções mais assertivas e direcionadas para a sua lavoura. Então, pensando nisso, a Adubos Real ela promove essa premiação, que é a viagem dos sonhos, e os vencedores são os que têm um maior faturamento dentro desse segmento de especialidades, e eles concorrem a viagens para fora do país, como, por exemplo, os Estados Unidos. Já é o segundo ano que eles vão fazer. Que legal. O ano que vem, terceiro ano que eles vão fazer um giro lá nos Estados Unidos, visitando propriedades, indo em algumas fábricas de fertilizantes, de especialidade. Então, é um intercâmbio cultural que a Adubos Real, junto com esses agricultores, promove lá, né? Também tem uma segunda premiação, que é um passeio na Argentina e outro passeio local aqui nos Estados Unidos. Então, são 3 categorias. Quem organiza é a Adubos Real. Adubos Real, né? Para os vendedores de mais faturamento dentro desse segmento. Essa premiação é sua, então? Essa premiação não é minha, não. Porque quem me dera fosse minha. Essa premiação aqui é de um colega que gatilhou aí, né, os objetivos, e merecidamente ele vai desfrutar dessa viagem. Então, se você tá para ganhar isso, você ganhar vai ter que levar nós, né? Tem que levar. Não, vai fazer a campanha aqui. Hashtag leva nós. Pode providenciar o visto aí, né? Quem sabe no futuro a gente não tem uma campanha dessa para os clientes também, não é? Ótima ideia que você deu aí. Não, acho que é. Sabe? Bacana. Bom, para a gente fechar, Renato, se você pudesse resumir a Adubos Real em uma palavra, qual seria? Comprometimento. Compromisso, hein? Responsabilidade. Muito legal. A gente quer agradecer por aceitar o nosso convite, por ter esse momento tão gostoso com a gente, né? É sempre muito legal os episódios do ExpoCast, a gente se diverte e aprende cada vez mais. Então a gente agradece a Adubos Real por trazer também informações juntamente com os produtos, né? E a gente quer agradecer a você por ter assistido até aqui. E todo domingo a gente está lançando um episódio novo. Então fica ligado no canal do YouTube e nas redes sociais. Isso aí. E quero agradecer ao Renato, a Adubos Real, né? Por fazer essa parceria, de estar aqui com a gente aí, tirando esse tempinho aí para trocar essa ideia aí. E muitas coisas aí, tenho certeza que o produtor não tinha conhecimento. E assistindo esse episódio, tenho certeza que vai abrir a mente de muitas pessoas aí. Com certeza. Renato, a gente quer presentear você com essa caneca que você bebeu hoje aí, ó. Maravilha, muito obrigado. Um agrado que a gente faz para os nossos entrevistados aí. Muito obrigado. Quero que você, depois chegando na sua casa, marca a Expo Morango. Vamos mandar uma foto. Sou bebedor de café, então vai ser muito útil. Muito obrigado. Outra vez trouxe uma garrafinha de café, deixa do lado. Não, mas um presente aí para agradecer aí a sua disponibilidade de estar com a gente aqui. E pessoal, fica atento aí que a gente vai ter mais entrevista igual a essa aí com o pessoal da Adubos Real, falando de outros temas aí que são pertinentes aí na agricultura. E reforçando aqui também, Expo Morango, 14, 15, 16 de agosto, lá em Senador Amaral, no espaço Eventos da Pousada das Flores. Você é o nosso convidado. Quero agradecer a Beatriz também, o pessoal do estúdio também, da TOT. E
E é isso. Muito obrigada, Um abraço. pessoal. Muito obrigado, pessoal. Desejo sucesso no evento Expo Morango. Sucesso a todos os agricultores nas suas lavouras. Podem contar com a Adubo Cereal, que tiver ao nosso alcance, né, para a gente nutrir elos e cultivar os crescimentos aí. Pode contar conosco. Sucesso para todos. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Um bate-papo muito legal, muito agradável. legal. Gostei muito. Vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde. Para encerrar. Isso aí. Sucesso. vemos Sucesso para todos. na Expo Morango. Valeu.